Aparentemente, que olha assim, pensa que é muito parecida a chave, essa chave com a anterior. Aparentemente, mas elas são totalmente diferentes. Tá? Então vocês observem que essa chave aqui, eu fiz também o mesmo critério na hora de montar, né? Só que aqui só as poucos fios. O vermelho está para o circuito de comando e o azul o circuito de força. Então eu levei em consideração essa mesma sequência aqui, né? Sai da fonte, passa no aqui o disjuntor também, né? Em vez de fusível, passa no contato fechado do relé térmico, aí vai para a botoeira fechada, botoeira aberta e vai fazendo a montagem. Observe que na chave anterior, como nesta, tem uma disposição, essa disposição aqui obedece a um critério, tá? Normalmente, no caso, as ações seriam circuito de força. E o vermelho, circuito de comando. Então, uns amarelinhos aí, preto aí, complementar. Foi feito aqui para ligar os instrumentos, tá? Então, eu quero chamar a atenção, uma chave, num quadro real, se obedece mais ou menos esse critério aqui. O que se faz? Qual é o critério? O critério sempre de montagem obedece o layout baseado no circuito de força. Então, vocês veem que na parte superior do circuito de força está o quê? Proteção contra curto-circuito. Está aqui, ó. Todos os disjuntores na parte superior. Na parte intermediária, os dispositivos de chaveamento. Tá aqui, os cotatores. Aqui está na ordem, K1, K2 e K3, tá? E na parte inferior ficou o quê? O relé térmico, proteção contra sobrecarga, lá embaixo. Tá? E a parte dos componentes que só aparecem no circuito de comando, você, normalmente num quadro, o que acontece? Lâmpada de sinalização e botoeiras ficam na porta, né? Na porta do painel, é a parte externa, né? Instrumentação também é na parte externa. Você tem, passando lá na sala, você vai ter uma visualização do funcionamento do quadro e para vocacionar o quadro. Tá? Aí eu queria chamar a atenção de vocês, ó, se essa chave aqui não tivesse esse componente bem aqui, ela tinha muita semelhança com o anterior, né? O diferencial dessa chave está nesse componente aqui que nós chamamos de autotransformador, certo? Essa parte aqui está endegrecido. Então, esse autotransformador está onde? Aqui embaixo. Está bem aqui embaixo. Vocês estão vendo esses cabos aqui, justamente estão vindo para ele. Parece uma bobina. Na verdade, ele é constituído, ele é um transformador. É um transformador, ele tem 3 bobinas. Lembra que eu mostrei lá o esquema de um autotransformador monofásico? É uma bobina empilhada em outra bobina. Não, nesse caso aqui não. Como ele é trifásico, então cada bobina dessa é para ligar numa fase. Tá? É diferente da construção de um transformador convencional. Esse transformador que vocês veem no poste, não tem? Sim, é uma bobina aqui e uma bobina no outro lado. Esse tem mais ou menos essa característica. Esse, por questão de ocupação de espaço, se tu abrir um transformador desse de distribuição, que ele chama, esse que distribui energia para nossa casa, para ele ficar mais compacto, como é que ele é construído? Tem até um vídeo na internet interessante, eu vi faz tempo, uma fábrica mostrando, o cara mostrando passo a passo da construção de um transformador. Até na saída, quando eles botam dentro do tanque, aquele tanque de ferro, com óleo, né? Bota as bobinas. E aí lacra e manda para frente. Ali, para ocupar menos espaço, aí o que eles fazem? Eles botam a bobina, eles fazem as bobinas concêntricas. A primário e secundário, aí faz uma dentro da outra. Primário e secundário. Como é trifásico, são 3 colunas só. Porque a gente estuda, quando a gente estuda teoricamente o transformador, a gente imagina que eu tenho 3 bobinas primárias e 3 secundárias separadas, né? Mas na prática, eles botam concêntrico. Uma primária e uma secundária. Uma primária e uma secundária, entendeu? Aí fica só 3 colunas. Por isso que ele falou da história daqui, são 3 colunas, só que aqui é diferente. Aqui são 3 colunas, porque é trifásico, mas não existe uma bobina dentro da outra aqui. Aqui só existe uma única bobina. Só que essa bobina, a parte externa dela aqui toda funciona como primário
E dessa mesma bobina deriva um TAP, e essa parte aqui funciona como secundário. Da forma que o desenho que eu mostrei para vocês, entendeu? Uma derivação dessa bobina vai funcionar como secundário do sistema. Entendeu? Bom, aí vocês observaram uma coisa que lá não ficou muito destacado como aqui está, essa placa de interface, né? Que vocês sabem como funciona, né? Ela conduz assim, ó, esses 4 pontos aqui estão no mesmo nível, né? Então essa aqui é uma forma de você distribuir ligações. Em vez de fazer uma ponte uma em cima da outra, hein? É que esse argumento lá tipo uma extensão. O autotransformador, nessa aplicação, esse autotransformador, ele é um autotransformador abaixador. Autotransformador. Vocês lembram que eu falei para vocês por que a gente usa o autotransformador e não um transformador? Você lembra qual é a justificativa? Eu poderia usar um transformador aqui também, fazer o mesmo papel, um transformador, mas eu uso um autotransformador. É barato. Se não me engano, deve ser Basicamente é custo. Está ouvindo custo. O autotransformador, ele atende tecnicamente essas soluções aqui, e ele é mais barato que o transformador. Ele é mais barato. Porque o transformador, vamos falar só para encurtar, o transformador tem que ter 2 bobinas separadas, uma primária e uma secundária. Separada assim. Eu tenho que construir 2 bobinas, nem que não seja concêntrica, né? Mas são 2 bobinas independentes. Aqui eu uso uma bobina só. Só isso aí o custo é menor. Eu uso uma única bobina para funcionar como primária e secundária.